Boa tarde a todos. José Carlos Gabriel, viva. Olá, Rodrigo. Desde há bocadinho. Olá. Deixa-me só ativar o seu microfone, José Carlos. Ok, fantástico. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, José Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Ficam desde já também apresentados. Vamos certamente ter tempo para um convívio informal. Eu vou aqui, se estiverem de acordo, ainda protelar por 2 minutos o início, porque ainda há muitas pessoas que estão a entrar. Nós estamos em simultâneo no Zoom e também no YouTube. Pronto, ainda há várias pessoas. Tivemos mais de 700 inscrições e as pessoas vão chegando paulatinamente. É um momento também para quem nos está a ouvir ir percebendo do ponto de vista técnico, conseguem nos ouvir, irem acomodando, ir buscando uma garrafa de água. Certamente será uma conversa muito produtiva. Se calhar vou aproveitar também para lançar um outro evento que a Formação Clínica das Conchas vai ter na próxima semana. Nós continuamos nesta senda de partilhar conhecimento e tentar trazer valor e poderão já registar na próxima quarta-feira às 21 horas. Vai existir um webinar sobre principais mitos do fitness. Estamos muito entusiasmados com este webinar. Vamos ter a presença do Rafael Sonsim, do Ruben Francisco e de mim próprio para tentar desmistificar várias verdades que certamente veremos que não são tão verdades quanto isso. Nesta live stream, eu creio que é a temática do momento, como vamos conseguir reabrir os ginásios, e existem várias questões que certamente todos nós queremos lançar e eu terei essa oportunidade, acerca de existe ou não existe previsão de reabertura, perceber quais as limitações que os ginásios terão de ter ao reabrir e vamos perceber também no momento atual se estas aulas presenciais em pequenos grupos estão ou não estão a funcionar. E para isso, depois farei a apresentação do José Carlos Reis, estamos na presença de alguém muito bem posicionado para nos dar as informações mais atuais. Chamei também para esta conversa o Gabriel Costa, que também terei o prazer de apresentar muito em breve, porque acredito que cada vez mais, e desde sempre, beber conhecimento de outras realidades, como é o caso da realidade da fisioterapia, que já está em funcionamento, será muito útil para ajudar a tornar mais eficiente o processo de reabertura. E, portanto, vamos perceber quais as principais dificuldades que estão a sentir na fisioterapia, qual a reação dos utentes a esta reabertura, até porque, sendo áreas distintas, não deixam de ser complementares e todos trabalhamos com a saúde. Feito este preâmbulo, eu darei a palavra, se calhar sequencialmente, primeiro ao José Carlos e depois ao Gabriel Costa. O José Carlos é o presidente da AGAP Portugal Ativo e diretor-geral do Ginásio Clube Português. Tem sido muito solicitado pelos meios de comunicação social e não só para esclarecimentos, a quem desde já também agradeço a presença. E em seguida darei também a palavra ao Gabriel Costa, que é o founder da CMM, Centros Médicos e de Reabilitação, alguém muito preeminente no âmbito da fisioterapia e não só, e um empreendedor nato, também com certificação em gestão e direção de serviços de saúde pela University of Porto Business School. Estive a praticar o meu inglês, acho que não correu muito mal. Portanto, José Carlos, Gabriel, bem-vindos. Eu lançar-lhe, José Carlos, a primeira questão, que é a questão que está no imaginário de todos os portugueses, sobretudo os ligados ao fitness, aos ginásios, que é quando é que vamos ter a possibilidade de abrir? Se existe ou não, dos seus contactos, já alguma esperança, previsão de reabertura? Obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar aqui contigo e com o Gabriel.
Só fazer uma correção, a culpa é minha, eu devia ter dito antes, há 4 dias que não sou diretor-geral do Ginásio Clube Português, portanto é que terminei o meu vínculo com o ginásio no domingo passado, mas pronto, mas isso é um pormenor. É uma live sempre a trazer novidades e exatamente, é um pormenor que, pronto, tem a importância que tem, mas pronto, eu por acaso esqueci-me de te avisar, mas pronto, também é uma coisa recente, não tem qualquer problema. Em relação à pergunta que me fizeste, que é o que é importante agora para o momento, é assim, nós estamos neste momento com grandes expectativas de que o nosso setor possa abrir brevemente. Não temos data marcada, é um facto, mas tivemos ontem uma reunião com o Ministério da Economia, neste caso com o Secretário de Estado do Comércio, e foi uma reunião muito positiva. Portanto, sentimos que há da parte do Governo vontade de que o nosso setor abra. E neste momento, portanto, sem haver uma data próxima definida, sabemos que, portanto, maio já sabíamos que não abríamos, não é? Portanto, essa questão está fora de questão. De qualquer forma, neste momento há aqui uma nuance que é muito importante, que é a definição das regras de abertura por parte da DGS. Como vocês sabem, nós no dia 16 de abril fizemos a entrega de um documento que no fundo são as medidas que nós consideramos as mais corretas a adotar para a abertura para a reabertura dos ginásios. Essas medidas, chegamos a elas fazendo benchmarking das medidas dos países que já estão abertos na Europa. Portanto, fizemos um estudo das medidas dos vários países em que já estavam a operar e fizemos, no fundo, uma coletânea das melhores práticas, digamos, que foram utilizadas em diversos países. Portanto, nós, com aquelas medidas, sentimos que conseguimos reabrir em segurança para os nossos clientes, porque esse é o primeiro pressuposto, o pressuposto principal para a reabertura é nós darmos segurança e confiança aos nossos clientes, isso é fundamental, esse é o primeiro pressuposto, e, portanto, nós fizemos a entrega dessas medidas no dia 16 e elas, nesse próprio dia, foram entregues na DGS. Neste momento já sabemos que já houve pareceres dentro da própria DGS à nossa proposta. Neste momento está com uma direção de serviços e estamos desde ontem à noite, depois da reunião com o Ministério da Economia, a tentar chegar ao contacto e gostaríamos muito de reunir com a DGS para tentarmos ter aqui uma pool de medidas que fosse, por um lado, seguras e que fosse execuíveis para os clubes. E, portanto, isto é um passo muito importante e temos consciência que nos próximos dias temos de ter estas medidas das DGS finalizadas para podermos reabrir brevemente. Neste momento o entrave será esse e, portanto, faremos tudo neste momento para chegar ao contato com a DGS. Ok. Antes de abordarmos a questão das medidas, que é super pertinente e acho que poderemos dar mais informação extra, admito então que apenas junho, não sabendo qual a data de início, será possível a reabertura dos ginásios. Certamente o maio já... Maio é para esquecer, em junho há a possibilidade, não temos nenhuma data confirmada, como digo, é muito importante que isto se siga, mas acreditamos que eventualmente em junho poderá haver possibilidade de abrir. Se nós conseguirmos ter as medidas fechadas por parte da DGS. Não havendo a possibilidade da reabertura e sabe-se que este setor emprega muitas pessoas e é um importante setor económico, sabemos também que à medida que o tempo se vai prolongando sem luz verde, as dificuldades económicas têm estado a acumular-se e a tornar-se cada vez mais extremas. Recebemos também hoje um comunicado da AGAP em que, para além das questões já inventariadas com a proposta de redução do IVA, dos benefícios de IRS, haveriam outras medidas discutidas na tal reunião com o Ministério da Economia. Exatamente. Sim, pedimos também o prolongamento do layoff até ao final do ano, porque o nosso setor vai ser um setor que vai demorar mais tempo a chegar aos números de fevereiro. Porque, quer queiramos, quer não, aqui os níveis de confiança das pessoas para uma grande parte das pessoas vai demorar. E, portanto, nós podemos demorar, em função, como é lógico, da pandemia, podemos demorar 6, 12 meses a recuperar números que tínhamos em fevereiro. E, portanto, uma outra medida que pedimos neste momento é que o layoff no nosso setor possa ser alargado até ao final do ano.
Outra medida que era a questão dos benefícios de poder ter algum apoio a fundo perdido para as medidas que os clubes vão ter que fazer para esta reabertura, portanto as medidas no fundo para a reabertura Covid, que vamos ter que investir dinheiro em EPIs, em desinfetantes, até em software digital em alguns casos, que as pessoas para controle de entradas, para ter sistemas de controle, tudo o que os clubes tenham que gastar dinheiro para esta readaptação pode ser incluído neste programa. Todas as despesas são possíveis incluir neste programa todas as despesas depois de 16 de março. É um fundo que tem um teto máximo de 5.000 euros e um teto mínimo de 500. Neste caso é só para as microempresas. Microempresas são empresas que têm até 10 empregados dependentes. Empregados dependentes é pessoas do quadro ou com contrato de trabalho. Para aqui, portanto, é a questão dos independentes, ou seja, dos recibos não conta para esta contabilização, porque são prestadores de serviço, são fornecedores como outros quaisquer. E, portanto, todos os clubes que tiverem até apenas 10 empregados podem recorrer a esta medida que se vai chamar Programa Adaptar. E 80% é fundo perdido, ou seja, se eu gastar... posso gastar 6.000 euros, que tenho uma comparticipação de 5.000 euros, porque 80% é fundo perdido. Vai haver outro programa para as pequenas e médias empresas, também com apoios para esta readaptação. Esse programa já tem verbas maiores, mas só tem 50% de fundo perdido. De qualquer maneira, poderá ser uma boa ajuda para os clubes que estejam no nível das pequenas e médias empresas. Não, fica já uma nota muito importante, para quem também quiser registar, já foi identificado o programa Adaptar e depois, quando eu der a palavra ao Gabriel, esta questão dos EPIs e o investimento, vamos realmente perceber que é necessário e são somas que, numa economia já depauperada, poderão fazer a diferença. Mas, José Carlos, eu não resisto a perguntar com que percepção é que depois destas reuniões ficaram? Por exemplo, nomeadamente a questão do IVA poderá ser mais difícil, mas das deduções através do IRS, ou esta perspectiva de prolongamento do layoff? A noção que ficamos é que temos que continuar a lutar muito por isso, porque é sempre o argumento que o país não tem recursos, que há muitos setores em dificuldade, portanto, comparam-nos a inúmeros setores. Portanto, isto é uma questão. Portanto, a sensação que ficamos ontem, apesar da grande abertura que sentimos na reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, é que temos de continuar a lutar muito, mas muito mesmo, e temos que continuar a fazer muita força nisto e não parar. Portanto, a nossa ação como associação tem que ser muito efetiva e não podemos descansar, porque eu acredito que são medidas que vão beneficiar as nossas empresas por um lado, mas vão essencialmente beneficiar o país, não é? E isso é muito importante. E a vida dos portugueses, e falamos de exercício, associamos imediatamente à saúde, e eu acho que tem visto agora uma mobilização cada vez mais em crescendo. Deixa-me só dizer-te uma coisa, há bocado estive a falar com um médico que trabalha aqui em Lisboa, na Direção Regional de Lisboa, e que portanto, está ligado com a DGS, por causa de um assunto, e ele disse-me que tem a consciência que nós somos quem mais faz pela saúde pública em Portugal. Isto foi um médico que me disse. Portanto, esta nossa ação é extremamente importante. Nós não podemos parar, temos, até cairmos na exaustão, temos que dizer o que é que nós somos e o que é que nós fazemos. Porque já temos muitos médicos neste momento, e é um testemunho que eu até já lhe pedi se eu posso gravar isso, não é? Porque é um testemunho importantíssimo. Temos um médico a dizer-nos isto, que nós somos talvez a entidade que mais faz pela saúde pública em Portugal. Isto é fantástico. Isso é fantástico. E percebeu-se nesta época de pandemia que se começou a valorizar ainda mais a prática de exercício físico e, obviamente, aqui impõe também a supervisão qualificada. Agora, o importante é que na prática e no terreno isso se repercuta em ações concretas. Tem havido agora este movimento do salvar o fitness, que acho que também tem tido aqui um eco interessante e, portanto, a bola de neve tem de continuar e esperamos que esta live stream seja mais uma contribuição precisamente para essa bola de neve.
Antes de passar a palavra ao Gabriel, eu perguntar-lhe a José Carlos, e retomando novamente a questão das medidas, sei que estão a ser discutidas agora com a DGS, pelo que me foi testemunhado agora pelo José Carlos, mas para esclarecer quem nos ouve, estamos a falar das tais medidas de uma pessoa por cada 4 metros quadrados, 50% de utilização relativamente ao número de máquinas. Sim. A não utilização de chuveiros nas primeiras semanas, a utilização dos balneares de forma também que haja distanciamento, tanto de selando cacifes e bengaleiros e tudo mais, para que haja espaço. A questão das pessoas não poderem aparecer, os clientes não poderem permanecer mais que 1 hora nas instalações. A questão das aulas de grupo, terem que haver um intervalo das aulas de grupo para que haja limpeza das salas, dos materiais e arejamento das salas. Achamos que isso é fundamental. Há aqui uma série de medidas que são importantes. Portanto, são as nossas, as que nós propomos, mas estamos completamente disponíveis para que sejam outras, porque uma coisa que é muito importante é que não sejam as nossas medidas, as medidas do setor, mas sim as medidas da DGS. Isso é fundamental, que sejam as deles, porque é uma forma de nós darmos confiança aos consumidores. Um consumidor irá certamente mais confiante sabendo que um clube está a cumprir as medidas que a DGS preconiza e não as medidas que a associação a que esse clube pertence preconiza. E, portanto, para nós isso é fundamental e estamos disponíveis desde o primeiro minuto para adaptar as nossas medidas àquilo que a DGS entender que é seguro, não é? Não, essa validação vai ser fulcral, e até porque acho que a principal comunicação que tem de passar para todos os clientes, utentes, será da máxima segurança. Sim, Rodrigo. E nós queremos falar com eles porquê? Porque há situações que nós não percebemos. Como sabes, na Madeira já abriram. Abriram terça-feira os clubes. Não é? Terça-feira. E uma das medidas que a Direção-Geral de Saúde da Madeira obriga é que não haja aulas de grupos. Eu penso que isto não faz sentido nenhum. Por si só não haver aulas de grupo, nem consigo perceber qual é a lógica. Se eu posso ter numa sala de exercício pessoas a treinar, distanciadas, como é óbvio, em que usam muito mais material, em que há a utilização de diversos aparelhos, em que o risco é muito maior do que numa aula de grupo, em que tu podes ter um ginásio com 500 metros quadrados e ter só lá 10 pessoas, em que estão distanciadas 10 metros, em que o material que eles usam é um material que eles foram buscar, desinfetaram e são eles que estão a usar, não usam mais material de ninguém. Portanto, e nós queremos falar com a DGS por isso mesmo, para que não haja medidas deste estilo, porque eu não percebo a lógica, sinceramente, não percebo qual é a lógica de poder haver uma atividade numa sala de exercício, que é um espaço como outro qualquer, e numa aula de grupo não poder haver. Portanto, eu percebo que, se calhar numa aula de grupo o distanciamento tem que ser maior ou tem que ser menor, poderá haver, mas não há razão aparente para isto. E, portanto, o que nós queremos muito falar com a DGS é por isso mesmo, para que não haja aqui situações que nós, como profissionais, como conhecedores do setor e do negócio propriamente dito, que sejamos ouvidos. Veja-se o que aconteceu nas creches. A DGS apresenta umas medidas, depois não ouviram os educadores, não ouviram ninguém que fosse educador, 2 ou 3 horas depois as medidas voltaram atrás e se foram outras. Portanto, o que nós pretendemos, ao fim e ao cabo, é que haja no fundo, esta simbiose aqui entre os interesses da saúde e o conhecimento de quem está no setor, para que as medidas sejam pelo menos compreensíveis para a opinião pública. Não é? Sim, porque se começarmos a extremar as medidas, depois, obviamente, também não farão e não farão sentido, como a que discriminaste. Até porque o nosso serviço é um serviço de saúde pública, é de fortalecimento do sistema imunitário das pessoas e é muito importante que ele arranque. É muito importante. Nesta fase é muito importante, é fundamental. Muito bem. Só lançando uma questão que me foram partilhando, sabendo que eu ia estar em entrevista e em conversa, aliás, com o José Carlos, que me foram colocando. Quando falamos de uma pessoa por cada 4 metros quadrados, a ideia será, se em 100 metros quadrados de sala de musculação, apenas poderiam estar as tais 25 pessoas. Não é pela área total... Não é por área de espaço onde vai-se realizar a atividade e não pela área do clube. Não é? Porque o clube pode ter muitas áreas. Se um ginásio, uma aula de grupo é feita num ginásio de 200 metros quadrados, nós queremos que
podemos dizer que... mas nós, inclusive, não fomos nas nossas medidas, não fomos muito específicos, já porque sabemos que vai ser a DGS que vai determinar. Queremos ter aqui uma margem de negociação, que é muito importante. Mesmo a própria questão das máscaras, da utilização das mesmas... Nós somos contra a utilização das máscaras pelos clientes completamente, e achamos que, se calhar, em relação aos profissionais, devia ser o profissional a decidir, no nosso ponto de vista. Acho que não devia ser obrigatório, mas o profissional entender que é mais seguro para ele usar uma máscara ou viseira, com certeza. Mas vamos ver, mas pode haver uma determinação da DGS que diga que é obrigatório. E se for, também não temos nada contra. Okay. Agora, as pessoas treinarem com máscara, não, penso que não. Até porque, né, se tivéssemos níveis de intensidade moderada, intensa, seria realmente muito difícil de o fazer com a máscara. Passando então agora a bola para o Gabriel Costa, que eu sei que esteve também muito na vanguarda da edificação, inclusive, de um guião orientador das medidas para a fisioterapia. Acho que o guião intitula-se, inclusive, Fisioterapia, Covid-19 e agora. Eu remeti a palavra para o Gabriel Costa para também nos dar a visão, tendo em conta que agora também foram inventariadas as medidas e as possíveis limitações do que tem sucedido na fisioterapia. Ok, Gabriel? Obrigado, Rodrigo, e obrigado pelo convite em estar convosco. O professor José Carlos Reis já ouvi muitas vezes na internet e nas palestras da vida, mas não tinha tido o prazer ainda de estar consigo pessoalmente, nem de partilhar aqui o palco. O Rodrigo e eu já temos outras vidas aí em conjunto, e portanto é um prazer. Primeiro gostava de fazer aqui um pequeno disclaimer relativamente ao documento que foi elaborado e também relativamente à posição desse documento perante a profissão ou perante o setor. Esse documento não é um documento oficial, portanto é um documento que surge na informalidade de um grupo de fisioterapeutas que se juntou, portanto da prática privada, que juntamente com outros fisioterapeutas que não estão tanto na parte privada, mas que têm conhecimento muito amplo de diversas áreas de atividade, nomeadamente da saúde pública, contribuímos para uma recolha da informação que, ao longo daquelas 3 semanas daquele trabalho, foi aparecendo. Obviamente, primando pela DGS, em primeiro lugar, pela Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, pelo Colégio da Especialidade de Medicina Física e Reabilitação, por uma série de entidades internacionais, e, portanto, não é um documento de todo que se substitua a qualquer documento oficial, nomeadamente da DGS ou das várias ordens, mas que sim, na prática foi orientador para o setor, porque as coisas estavam a seguir a conta-gotas. O que nós fizemos foi recolher essas contas-gotas, juntá-las, trazer exemplos de outros lados, e, digamos, também dar uma opinião, e daí o disclaimer. Há ali algumas coisas neste documento e nesta revisão que são opiniões conciliadoras deste grupo de pessoas que se chamaram informalmente os Fisionati, e que estão bastante a ouvir agora esta palestra. Portanto, eu queria deixar isto bem claro, está bem? Porque não pode ser de todo considerado um documento oficial. Com certeza surgirão mais documentos. A própria Associação Portuguesa de Fisioterapeutas tem elaborado excelentes documentos relativamente a este tema, a DGS também, o Colégio da Medicina Física e Reabilitação também, e, portanto, nós não nos substituímos de todo a qualquer uma dessas entidades. Há mais um complemento e trazer-nos a mais informação que certamente partilharás, né, connosco neste momento. Exatamente. O documento é livre, portanto, podem fazer, eu posso depois, se calhar, Rodrigo, deixar o link aí no chat para a malta. Claro. Relativamente às medidas, há aqui também algumas coisas que convém esclarecer. A fisioterapia como área clínica nunca foi obrigada a fechar. Portanto, desde o dia 16 de março, quando saiu o primeiro decreto, portanto, com os 2 anexos, em que as obrigatoriedades de fecho ou de encerramento profilático, nós estávamos no anexo 2. Portanto, tudo o que seja clínica médica estaria na decisão do diretor clínico e da sua gerência em encerrar ou não. Portanto, a grande maioria, de facto, encerrou.
porque apanhou toda a gente de surpresa, apanhou toda uma indústria de surpresa e que a consciência, a grande maioria por consciência, fechou para não ser nem infectado, nem ser um veículo de infecção para a comunidade. Portanto, nós nunca tivemos uma data de reabertura oficial, ou seja, nunca foi como fomos obrigados a fechar, também não tínhamos que abrir. Quando, então, se começou a conciliar, digamos, as várias entidades e quando começou a perceber que estaria na altura, até pelo período longo que já estava todo o setor encerrado, e quando a indústria, e acho que aqui sim há uma vitória que me parece quase única da história da fisioterapia, que foi uma união relativamente, quer às datas de abertura, ou à semana de abertura, quer à reabertura, quer à forma como isso ia acontecer. E, portanto, isto foi muito importante para dar a tranquilidade que estavam há pouco José Carlos e o Rodrigo a falar, sobre a tranquilidade que passamos e a confiança e a segurança que temos que passar aos nossos utentes, no nosso caso, clientes, como um todo. Isto é fundamental para que as coisas funcionem, independentemente depois das regras que venham a ser determinadas. E as regras que nós criámos foram duras, foram bastante acima até, e agora falo pela minha estrutura, pelo CMM, foi bastante acima até do que era a obrigação mínima da DGS ou até da WCPT, portanto, e da orientação pela Associação Portuguesa de Fisioterapeutas e do Colégio da Especialidade da MFR. Portanto, nós temos as duas áreas, portanto, fisioterapia e área médica da área da MFR. E estamos acima disso, e grande parte das unidades também estão, por uma questão de precaução apenas. Portanto, ir levantando depois ao longo do tempo, de acordo com a pandemia. E isto foi uma decisão, pronto, intrínseca, mas baseada no grande grupo de risco que temos, portanto, pessoas de maior idade e com comorbilidades associadas. Isto foi só para dar este enquadramento, Rodrigo, desculpa aqui a resposta mais longa. Ótimo enquadramento. E, por exemplo, na perspectiva também de auxílio, uma vez que todo este processo que agora os clubes de fitness e saúde vão percorrer, as clínicas de fisioterapia já o percorreram, e inclusive na Clínica das Conchas nós temos esta bivalência de exercício também da fisioterapia. Eu acho que seria importante deixarmos uma nota de que, por exemplo, a aquisição dos EPIs é algo que deve ser feito com antecedência. Dos próprios, se calhar, procedimentos de limpeza têm de ter cuidados distintos. Portanto, poder-nos ir, se calhar, passar a visão para depois nós realizarmos o adequado transfer, sabendo que as realidades estão sempre aqui características dispares e únicas, não é? Para ser aqui para terem uma noção, nós, CMM, nós encerramos portas antes da declaração de estado de emergência, encerramos dia 13, sexta-feira. Nós, a partir do dia 14, iniciámos, já tínhamos iniciado, mas pronto, mais acerrigamente, a partir do dia 14, a procura do fornecedor ideal para a quantidade de EPIs que precisávamos, e precisávamos de muitos, e ainda hoje estou à espera de algum material. Portanto, nomeadamente de máscaras cirúrgicas. Isto por causa da quantidade, e portanto a negociação aqui também é uma questão importante. Máscaras cirúrgicas e FFP2, portanto os respiradores FFP2 que nós precisamos. Portanto, eu ainda estou a aguardar a entrega massiva dessa quantidade. Obviamente que temos para o dia-a-dia, mas de maneira alguma durará até ao final do ano. Portanto, estas são coisas que são muito importantes de fazer com antecedência. Assim como as reestruturações dos espaços físicos e a formação aos colaboradores e a todos os stakeholders envolvidos, para que haja aquela questão da confiança, não é? E da certeza daquilo que se está a fazer, para que o cliente cumpra aquilo que são as normativas, quer da DGS, quer depois das normas de admissão ao próprio clube ou à própria clínica. Claro. Não, eu acho que essa mensagem deve ficar bem presente. Nós próprios na Clínica das Conchas sentimos essa dificuldade. Nós também reabrimos o nosso departamento de fisioterapia 5 de maio, salvo erro, e foi até ao último dia com telefonemas insistentes para que chegassem os vários EPIs, o próprio medidor da temperatura corporal, que ainda que muitas vezes possam não ser obrigatórios, acho que a mensagem que passamos para o utente, para quem nos procura, de segurança, de assertividade neste controle é importante. E, portanto, sim, claramente. fazê-lo com máxima antecedência.
neste momento em que vocês já estão em funcionamento, não direi pleno, têm também estas medidas restritivas, qual é que tem sido a reação das pessoas? Temos procurado? Tem. Nós fizemos a abertura gradual, portanto, nem todos os serviços abriram ao mesmo tempo. Mesmo falo agora pela nossa estrutura interna. Né? Estamos espalhados geograficamente pelo país e temos vários departamentos. O da Físio, o das consultas médicas de especialidade, da medicina dentária, exames com alguns parceiros, exames complementares de diagnóstico também, portanto, desde colonoscopias e endoscopias, por aí fora. Portanto, há aqui uma área médica muito, muito importante que algumas ainda estão a reabrir. E porquê? Porque, de facto, ainda hoje saiu a norma para o setor de endoscopia digestiva, só hoje é que saiu. Portanto, embora claramente o setor já soubesse algumas particularidades importantes, mas tinha que estar escrito para que tivesse pelo menos as grandes balizas. E isso é uma das coisas que eu queria também deixar aqui nota antes de falar sobre a abertura. Qualquer normativo que surja será sempre para criar as balizas, não é? Daquilo que se vai fazer. Não esperaremos de uma DGS que adapte à especificidade de uma cadeia de fitness ou de uma cadeia de um clube. Não é possível. Portanto, vão criar sempre as grandes regras, não é? Acho que isto é common sense, é bom senso. E, portanto, isto foi aquilo que aconteceu nas várias áreas da saúde, na parte clínica. Relativamente à nossa abertura, nós abrimos então devagar, colocámos poucos profissionais ainda a trabalhar, estamos mais ou menos com 15% a 20% dos profissionais que temos a trabalhar. Temos mais procura do que oferta que damos, ou seja, temos mais procura de clientes do que aquilo que estamos, digamos, a oferecer neste momento em termos de serviços, com a particularidade de que alguns desses clientes não podemos mesmo atender, dado que não se enquadram na triagem prévia à vinda das instalações, ou seja, estão claramente em grupos de risco e, portanto, a triagem prévia é feita e não pode estar. Portanto, o grau de risco é demasiado elevado. E isto é algo que penso que o vosso setor também deverá ter em conta. Eu posso deixar aqui algumas opiniões, apenas de conselho de quem está do lado de fora. Também vindas, claro. E a ver esse setor a passar dificuldades que muito me preocupa, porque de facto é imprescindível e acho que sim, é saúde pública, também concordo, e que deveria ser muito mais... deveria haver muito mais consumo do exercício físico como um todo, do movimento como um todo, e depois do exercício físico e da especialização de cada um destes profissionais de exercício, clínicos ou não clínicos, de maneira a que se fôssemos uma população mais saudável e com melhor qualidade de vida. Portanto, acho que sim, que é a saúde pública. Nós, ao condicionarmos esta capacidade de resposta, condicionamos de imediato digamos, a receptividade do cliente a algumas questões. Ninguém gosta de esperar. Mas a verdade é que não se coloca de forma alguma. Imaginemos uma unidade como algumas que temos, com 40 fisioterapeutas a trabalhar, de um dia para o outro. Ou seja, não é possível colocar 40 fisioterapeutas a trabalhar no mesmo dia, dar formação a todos eles, a todos os assistentes deles, a todas as administrativas e por aí fora, todo o grau, a complexidade que tem uma estrutura destas, de um dia para o outro. E, portanto, é muito mais fácil ir gradualmente subindo, todos os dias colocar colaboradores a trabalhar, mas garantindo que estão a passar pela formação certa, que fazem formação intensa e treino intenso, que passam pelas várias fases, até na perspectiva de cliente, nomeadamente a triagem, que estejam confortáveis com a utilização do EPI, que consigam, digamos, dentro das suas dificuldades, ajustar a sua prática clínica ou a sua prática a estas condicionantes novas. E nós criámos bastantes condicionantes. Portanto, é toda uma nova realidade que requer tempo. Eu vou, se calhar, pegar nesta tua deixa e vou agora remeter novamente uma questão para o José Carlos, antes de voltar à tua pessoa, porque parece-me que tem de haver aqui um equilíbrio desta tríade, que é a segurança que nós temos de ter e que, obviamente, não vamos abdicar, porque é a saúde de todos, dos colaboradores e das pessoas que nos procuram, da noção que para esta segurança é preciso existir um conjunto de constrangimentos e condicionantes, como tu bem falaste, e por último, que é a questão económica, que é, e tenho-me perguntado, mediante este conjunto de condicionalismos, seja na fisioterapia, seja nos clubes de fitness, pelo que foi proposto,
permite às empresas terem lucro ou não. E José Carlos, por exemplo, agora foi lançado desde a semana passada, desde há 2, aliás, as aulas em grupo outdoor com o número máximo até 5 pessoas. Acho que já é um passo positivo e muitos clubes, obviamente, aceitaram o repto. Agora, acho que as 2 questões que eu colocar-te seriam as seguintes. A título de curiosidade e também para esclarecer as pessoas, foi uma medida que teve efetividade e realmente os utentes dos ginásios procuraram ou não essas aulas de grupo, outdoor? E 2, mediante todas estas condicionantes, é possível as empresas ainda assim gerarem lucro? Ou se calhar a visão do Gabriel, do José Carlos, de todos os empreendedores, deve ser mais ter um interesse genuíno nas pessoas e criar um crédito emocional que é muito importante neste momento? Posso dizer que, do que eu tenho conhecimento, as aulas ao ar livre estão a ser um sucesso. As pessoas estão a aderir muito bem. Não podem ser vistas como um fator económico, nem pensar, é aquilo que tu dizes. Agora, é muito importante para a agregação dos nossos clientes ao nosso negócio e, portanto, é preciso não esquecer que nós somos, talvez, temos um problema muito grande no nosso setor, que é a taxa de retenção, que é muito baixa. E, portanto, eu acho que nesta altura temos que fazer tudo, mas tudo, para reter os nossos clientes. E foi muito importante este lançamento, porque mesmo aqueles que não vão, sentem que o clube está a envidar todos os esforços para dar tudo a eles. E isso é muito importante mesmo. Eu sei clubes que têm cerca de 4, 5 aulas por dia e que têm que dar o acesso aos sócios a ir 2 vezes por semana, porque senão iria muito menos gente às aulas. Portanto, não estamos de maneira nenhuma a possibilitar a todas as pessoas a ir às aulas todas que querem, porque senão não tínhamos oferta para elas. Claro. Se estas aulas são rentáveis, não são rentáveis, mas também não estamos a fazê-las pelo lado económico. Portanto, estamos a fazê-las por isso, porque neste momento é muito importante que, quando abrirmos, termos um nível de clientes que nos permita minimizar todas as percas que já tivemos e as que vamos ter no futuro. Portanto, porque eu não acredito, sinceramente, que este ano seja um ano bom para alguma empresa nesta área do fitness. Não acredito, sinceramente não acredito. Vamos estar aqui a penar. Agora, acho que temos que nos socorrer de todos os meios e mais alguns para tentar ter os nossos clientes satisfeitos e eles sentirem que nós estamos a fazer tudo por eles. Isso é muito importante. Acho que a tónica tem de ser essa precisamente, e as empresas que muito rapidamente estão a conseguir adaptar e readaptar a estas pequenas nuances são aquelas que esperemos vigorem e se estabeleçam por muitos anos. Eu não sei se Rodrigo, deixa-me só dizer outra coisa, que é, inclusive, os próprios técnicos de exercício físico neste momento estão a trabalhar muito mais horas do que no passado e a ganhar menos dinheiro do que ganhavam no passado, ok? E, portanto, porque todos nós temos de ter esta consciência que isto é um esforço de conjunto. Isto não é uma luta isolada, isto é um esforço conjunto. E, portanto, isto é uma dinâmica que vamos todos ter que dar muito ainda e durante muito tempo. Não, sem dúvida, mas certamente é importante apanhar todas estas tábuas de salvação. Eu não sei se o percepcionaste, quando houve esta adaptação, há um mês e meio atrás, as equipas trabalharam em demasia para fazer logo a adaptação para online. Houve todo um astral em alta, de muita dinâmica, mas senti que nos últimos dias, semanas, houve algum esmorecimento, mesmo alguns sócios que estavam ainda fidelizados a querer começar a suspender, e acho que não vendo apenas o lucro no imediato, o estar próximo dos sócios, acho que é fulcral, está bem? Sim. Eu acho que o nosso setor foi fantástico, porque nós assistimos para já, fechamos todos praticamente muito antes do fecho decretado pelo Governo, ou seja, demonstramos que somos conscientes e responsáveis. Depois, em 2, 3 dias, toda a gente já tinha aulas online, aulas live, consultas de nutrição, tudo já, quer dizer, foi fantástica a adaptação que o setor fez, só que é esse perigo que tu dizes, quer dizer, isto passou uma semana, 2, 3, 4, 5 e as pessoas começaram a ficar cansadas, porque
que não desejamos duas, isto já é outro tema. Para mim o online vai ficar, mas o online não vai ser negócio. O online vai ficar porque nós agora temos todos que ter o online, mas vai ser para aquilo que já existia no resto do mundo, vai ser para 5, 6% de pessoas, não vai ser para mais. Portanto, o nosso negócio nunca será o online, e isso foi a prova disso, é que as pessoas estavam cansadas, os clientes e os nossos profissionais estavam cansados, e esta questão das aulas ao ar livre foi um incentivo importante. Um incentivo importante, o contacto novamente dos professores com os alunos e dos alunos com os professores. Foi extremamente importante. Um oxigênio fundamental. Eu acho que este vínculo vivencial que as pessoas também já necessitavam e os nossos próprios professores necessitavam foi importante. Uma das questões que eu tinha para lançar era precisamente essa, mas devolvo também ao Gabriel acerca do online. Gabriel, vilão, complementar, para dar continuidade, qual é a tua visão? Estás sem o microfone, Gabriel, desculpa. Nós criámos uma equipa interna para gerir, digamos, o projeto, para chegar que o projeto de teleconsulta era algo que já tínhamos em mente há mais de um ano esta parte, e claro, isto tudo precipitou, o Covid precipitou essa necessidade. Demorámos ainda uns dias a montar todo o processo como deveríamos, e claramente hoje identifico como sendo algo totalmente complementar, não de forma alguma concorrencial per si, diretamente com a atividade presencial, no nosso caso. Só para ter uma ideia, nós fizemos perto de 2.000 sessões de fisioterapia online em 6 semanas, aproximadamente. Ok. Algo... Agora, estamos a ouvir um bocadinho mal. Do marketing, porque tínhamos mais clientes por aí. Foi muito... Consegues-me ouvir? Consegues-me ouvir? Impecável. Portanto, no final deste período, continuamos com o projeto, está aberto, vamos continuar a alargá-lo, vamos continuar a pôr recursos nesse departamento, porque achamos que tem bastante futuro, inclusive por mais tecnologia em cima, de maneira a criar mais bidirecionalidade com o cliente, com o utente, e ser digamos, um catalisador da atividade em clínica. Acima de tudo isso, poder ser a nossa, até uma vantagem competitiva direta perante outros que não o fazem. Portanto, claramente, complementares. Rodrigo, queria deixar aqui uma nota relativamente à observação do José Carlos há pouco e da vossa conversa ainda agora, que é relativamente a este período que se adivinha, relativamente à parte económica, ou que se devemos estar muito preocupados com a questão da margem do lucro. Acho que quem tem empresas tem que estar sempre preocupado com a questão da margem com o lucro, não é? Portanto, acho que isto é um bom princípio de gestão, olhar para os números. Claramente que aqui não podemos ser cegos ao olhar para esses números e ver a responsabilidade que temos como negócio de portas abertas, que movimenta muita gente. Há poucos negócios como os nossos que movimentam centenas ou até milhares de pessoas numa única instalação física por dia. E isto acarreta uma responsabilidade social também muito grande. E daquilo que nós temos vindo a estudar, e o nosso comitê interno de Covid tem vindo a estudar, é que isto não está para breve. Ou seja, não é uma coisa que vai desaparecer tão cedo quanto isso. O surgimento da vacina, por mais acelerado que seja, não será nos próximos meses, muito provavelmente. Oxalá que seja, mas não é provável que assim seja. Ainda hoje a Agência Europeia do Medicamento refere que numa nota para os mídias que não acredita que em menos de um ano, de hoje a um ano, tenhamos vacina disponível em larga escala e testada e certificada. E, portanto, isto na Europa é muito regulado, muito mais do que noutras regiões do mundo, e acredito que isso pode atrasar alguns processos relativamente à obtenção da vacina. Então temos que saber lidar com esta pandemia de uma forma que não há lastro, portanto, saber conviver com ela. Acho que isso já está mais do que batido, mas quero deixar esta ressalva, que nós temos, se calhar, mais responsabilidade do que uma loja de comércio de rua ou até mesmo um restaurante. Portanto, dependendo do restaurante, obviamente, da quantidade de pessoas que lá meta dentro. Mas nós mexemos com muitas pessoas e as pessoas estão em movimento. Portanto, é preciso ter este cuidado. Portanto, estimar o setor, não deixar o setor cair, mas eu não tenho dúvidas que quer no meu setor, quer no vosso setor, vai ser
uma peneira, não é? Vai haver uma peneira e alguns vão cair. Portanto, margem negativa nos próximos meses é quase certo, pelo menos para nós, para assegurar que temos os critérios de segurança cumpridos. Temos que nos reinventar procurando outro tipo de negócio. Não, acho que essa palavra é a palavra-chave, a reinvenção, a readaptação e procurar neste período, que o próprio José Carlos e o Gabriel agora identificou, nos mantenhamos no equilíbrio possível entre a segurança, as questões económicas e por aí fora. Eu vou aqui lançar uma ou duas questões que nós recebemos da audiência, uma das quais prende-se relativamente às piscinas. José Carlos, não sei se há alguma novidade, se estarão todas incluídas também neste processo de desconfinamento geral. A questão em concreto seria se haveria alguma decisão relativamente às piscinas, se o timing será similar, ainda que não saiba. Está sem o microfone ligado, José Carlos, peço desculpa. Sinceramente não sei. Nós até fizemos as medidas para a abertura das piscinas, até fizemos o documento com a Federação Portuguesa de Natação em conjunto e apresentamos ao Estado de Estado em conjunto com a Federação Portuguesa de Natação, mas as modalidades esportivas estão numa outra área e esta conversa que nós tivemos no Ministério da Economia foi só sobre os ginásios, sobre os clubes de fitness. Há pouco tempo fizemos também uma nota de imprensa com mais federações em que nós nos associamos a isso, foi na terça-feira passada, temos uma conferência de imprensa e tudo mais. Portanto, nós tentamos ao máximo potencializar este poder reivindicativo, juntando-nos a todas as entidades e as federações desportivas, como é lógico. A atividade física, o exercício físico e o desporto, de certa forma, são filhos do mesmo pai, não é? E, portanto, nós achamos que faz todo o sentido juntarmos nestas reivindicações. Não sei, sinceramente, qual é a sensibilidade do Governo para esta abertura. E, portanto, não sei responder, não tenho resposta para isso, sinceramente. Sei que as piscinas têm aberto mais tarde do que os clubes de fitness, praticamente em todos os países do mundo. Quando é feita a abertura, as piscinas ficam com uma segunda fase. Agora... Mas também com muita limitação em termos de número de pessoas. Sim, limitação no número de pessoas, o não uso dos balneários para banhos, portanto, não uso dos chuveiros também, fechados, que é uma coisa mais complicada nas piscinas, não é? Porque antes de entrar na piscina tens de enxugar e, portanto, devias tomar um bom banho antes de entrar na piscina e, portanto, que as questões das piscinas penso que tem mais a ver com o uso do balneário propriamente dito, quando tu tens nas regras que para entrar, antes de entrar no plano de água deves tomar banho e portanto eu penso que tem a ver com isso. Não me parece que seja o ambiente de piscina que seja potenciador de qualquer infecção, todos os estudos indicam que não e portanto o problema está por aí no uso dos balneários. Agora, não sei sinceramente qual será a perspectiva do Governo DGS em relação a isto, não sei. E, portanto, não tenho essa informação. Os ginásios que têm piscina, eles próprios também confidenciam muita dificuldade, sim, porque muitos deles dependem, em termos de faturação total. Pode acontecer que seja permitido abrir a parte do ginásio e não ser aberta a parte da piscina. Como os que têm neste momento ténis e pádel, já têm o ténis e o pádel aberto e não têm o ginásio aberto e não têm a piscina aberta. Portanto, pode haver esta situação. O José Carlos há bocadinho remeteu a resposta da piscina para o contexto internacional. A nível dos ginásios, da realidade que conhecerá, qual é que foi a receptividade das pessoas lá fora, quando os ginásios reabriram? Pronto, quando reabriram, não está muito diferente país para país, mas andam entre os 25% e os 50% dos clientes que tinham antes da pandemia. Há países que já abriram, como eu disse, a Áustria, a Polónia, a Suíça vai abrir agora brevemente, a Alemanha já há regiões que abriram, não foi toda a Alemanha. Há países que vão abrir mais tarde, neste momento já sabe que na Holanda, na Irlanda vai para 1 de setembro, fala-se que a Inglaterra será no início do outono, França 1 de setembro, e portanto
E nós estamos preocupados esta nova vaga, digamos, porque houve países que abriram logo, praticamente, e esta nova vaga de países a mandarem a abertura para tão tarde, estamos preocupados que isso tivesse aqui reflexo em Portugal. Por daí que eu te disse no início que estou neste momento mais, com uma perspectiva melhor, mais animado, que nós possamos ir mais recente, porque percebi da parte do Ministério da Economia que há essa vontade e, portanto, não estamos para tão tarde. Eu sei que a Espanha vai ser a partir de 1 de junho, e Itália fala-se 18 de maio, que foram países muito afetados pelo Covid. Claro. Estamos já aqui em reta final para cumprir aqui com a hora mais ou menos estipulada. Eu tinha uma questão também aqui relativamente à hidroterapia, Gabriel, se haveria alguma previsão, se não haveria previsão, imagino também não consigas obviamente ter acesso a essa informação. Sim, nós temos isso também encerrado, todas as unidades que temos, hidroterapia e fisioterapia aquática, estão encerradas precisamente pelos mesmos motivos, portanto não há certezas da propagação do vírus relativamente à produção de aerossóis dentro d'água, fora do balneário, portanto, quando há incerteza, joga-se pela precaução. Por exemplo, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valtejo já comunicou para a comunidade um manual de reabertura, portanto, procedimentos a executar para as piscinas municipais e por aí fora. Portanto, já há um guia, pelo menos de uma das administrações regionais de saúde, de como proceder à reabertura, mas é um guia, pela minha leitura, pelo meu entendimento, apenas técnico no que diz respeito à hidráulica, não é? Portanto, é a manutenção da boa saúde da água, vamos por assim. Não propriamente direcionado para Covid, mas para, na hipótese das piscinas terem ficado encerradas e sem circulação de água. Portanto, nós também estamos com as piscinas encerradas e aguardamos parecer da DGS e das delegações de saúde locais para que possamos abrir com tranquilidade. Ok. E uma outra questão, que depois também poderá ter transfer ou não a questão para a área dos ginásios, acerca de grupo de risco, né? População de risco com uma faixa etária já mais avançada, também terão algumas limitações e constrangimentos. Sim, neste momento aquilo que é, como eu disse há pouco, aquilo que é o correto de se fazer é que quem está incluído num grupo de risco é desaconselhado a atividade presencial em clínica. E, portanto, exceto se for inadiável o atendimento clínico, ou seja, se a urgência do problema que o traz é tal que se sobrepõe ao risco da pessoa. E, portanto, toda a gente que tem mais de 70 anos, que tem uma série de fatores associados, desde o diabetes, desde as doenças autoimunes e por aí fora, imunodeprimidos, doentes oncológicos, portanto, estão, neste momento, a indicação clínica é não realizar tratamento de fisioterapia em clínica, procurar sempre o atendimento de outra forma. E há outras formas. Há o atendimento presencial em domicílio, há a teleconsulta, portanto, há imensas formas de poder continuar a ajudar esta pessoa. Assim como é no treino, também acredito eu, não seja a minha área, mas acredito plenamente que também nestas ferramentas para poder continuar. Não há dúvida que estes pacientes, se apanham Covid, têm muito maior dificuldade a sua taxa de mortalidade ou de letalidade é muito superior à restante população. Será sempre uma problemática. José Carlos, nas questões que serão levantadas também em reunião com a DGS, há alguma linha que aborde estes grupos de população que também frequentam os ginásios? Não, nós na nossa proposta tínhamos proposto um horário específico para a população idosa e população de risco. Ou seja, havia um horário à meia da manhã, imagina das 10 às 11, por exemplo, que o clube só estava aberto para população idosa e população de risco. E, portanto, no fundo era para que houvesse aqui uma maior contenção do risco
destas pessoas e sentirem-se mais seguras. Isso está na nossa proposta, não sei o entendimento da DGS em relação a isso, sinceramente não sei, como disse, estamos a aguardar a reunião, mas tínhamos proposto isso, sim, um horário exclusivo. Vamos esperar que brevemente as decisões que todos esperamos se precipitem e sejam uma realidade, porque acho que o setor do fitness, assim como vários outros setores, merecem este cuidado. E talvez o meu apelo, quase que também em missiva final, antes de colocar uma última questão para cada um de vós, será que continua a haver esta mobilização social, individual, empresarial, para destacar o papel do exercício da saúde, para que ao criar o máximo de buzz, de ruído, funcione positivamente a favor das decisões que têm de ser urgentemente tomadas. Porque eu não gostava de terminar em tom negativo, mas sim positivo. Perguntar-te primeiro, Gabriel, e depois ao José Carlos, nunca considerando que este momento de pandemia foi um momento que alguém antecipasse e prevesse e desejasse, ilações positivas a retirar deste momento, Gabriel? Aspectos positivos que, no meio desta crise, em que surgiam os líderes, o que é que tu poderias destacar de positivo? Vou dividir, se calhar, em fatores intrínsecos e extrínsecos. Primeiro, intrínsecos da minha organização, foi notar que as pessoas têm uma grande capacidade de resiliência e de persistência. E quando nós discutimos a gravidade do que é fechar uma estrutura que nunca tinha fechado, rapidamente surgiram ideias. E, portanto, aqui é para destacar agora para extrínseco o espírito de união e da conversação e da comunicação, não só dentro de cada organização, de cada clube ou de cada clínica, mas também do setor como um todo. Neste momento não há concorrentes. Neste momento há aqui um anticristo, vamos passando aqui a questão religiosa, que é o Covid, e portanto esta indústria tem que se unir, e neste caso vocês têm uma vantagem sobre a fisioterapia, que tem uma associação empresarial, e portanto aparentemente bem liderada, em que nós portanto, não temos uma associação de profissionais e não de empresarial. Esse acho que é um fator de destaque, que depois pode servir o modo para muitas outras coisas, não é? Trabalho em conjunto, porque pela noção que tenho, o mercado do fitness ou do exercício físico tem ainda muito para crescer, para chegar aos níveis dos, digamos, top 10 países do mundo. Portanto, ainda há aqui muito para poder crescer esse hábito na população. Relativamente a nós, mais uma vez, a criação de novos departamentos inteiros, portanto, desde a teleconsulta, de facto, a gente vai deixar de chamar teleconsulta, vamos passar a chamar o CMM online, portanto, ter o digital, portanto, ter todo o que é a presença digital e a pegada digital que damos com o cliente. Acho que aí também vocês fizeram um avanço rápido, muito mais rápido do que sem Covid, com certeza, nessa área. E também as medidas de higienização daqui para a frente vamos ter que todos ter muito mais atenção. Que no caso das clínicas, quero crer, embora saiba de exemplos menos bons, quero crer que já era relativamente um apanágio até pela entidade reguladora da saúde e pelo IGAS, etc., inspeções no terreno, mas que em alguns ginásios não era assim tão rigoroso. E, portanto, isto é muito importante. De facto, é muito importante. Não só ginásios privados, mas também tudo aquilo que seja do Estado público. Né? Portanto, acho que isso é uma vitória que com certeza sairá daqui. Claro, há certamente várias ilações positivas que vamos construindo neste momento. Passaria a bola e a questão ao José Carlos, também a mesma. Pois, eu partilho das opiniões do Gabriel. As vantagens, desde logo, o valor que neste momento é dado ao exercício físico. Neste momento não há ninguém neste país que não diga que o exercício físico cura tudo praticamente. É uma coisa impressionante, quer dizer, nós passamos de quase dos desconhecidos aos mais conhecidos. Acredito que a palavra exercício talvez tenha sido a mais usada, quando vamos àquela classificação das palavras mais usadas, deve ter estado no top 3, de certeza. E, portanto, o valor do exercício físico cresceu muito e isso é muito importante para o nosso setor. É um reconhecimento do nosso trabalho e da nossa
e daquilo que nós podemos dar à comunidade. É muito importante. Depois, a questão do aceleramento digital, não é? Portanto, isto, o que nós fizemos em 3 dias, não teríamos feito em 3 anos se não fosse a pandemia. E, portanto, isso é muito importante, quer dizer, nós tivemos que nos mudar de um dia para o outro e transfigurar-nos, e isso é uma coisa fantástica. Depois, a outra questão também muito importante, que o Gabriel também referiu, é a união. Quer dizer, eu nunca senti o setor tão unido como desta vez. E isso é muito, muito importante. Houve verdadeira partilha entre os vários clubes, as várias entidades, e isso é também uma coisa muito importante e que nós temos que fazer tudo para que não se perca e que, quando isto passar, continuarmos neste caminho, que é o caminho mais correto, o caminho da partilha e da união de interesses, é o mais importante. Depois a questão também das regras de higienização, que também isto nos despertou-nos para uma nova realidade e, portanto, quando a pandemia passar, os clubes vão ser diferentes do que eram em fevereiro, não tenho dúvidas nenhumas. Eu sei que no meu clube antigo nós já tínhamos lá os sprays, os doseadores com os líquidos desinfetantes e tudo, mas nem 10% das pessoas usavam. E eu sei que quando passar a pandemia, de certeza que vamos ter 80%, 90% das pessoas a continuar a usar. E isso vai ser uma realidade, os clubes vão ser diferentes e, portanto, vamos ter que gerir o negócio de uma forma diferente. Rodrigo, também é bom. Se me deixares dar aqui uma nota muito rápida e complementar aquilo que o José Carlos está a dizer, o setor do fitness e do exercício e o setor da fisioterapia e da reabilitação serão tanto mais fortes, ou sairão tanto mais fortes desta pandemia, quanto mais uniforme for a capacidade de implementação destas medidas em todo o setor. E, portanto, vai haver sempre, isto é uma curva de Gauss, vai haver sempre os que vão cumprir muito acima daquilo que era o normal e aqueles que não vão cumprir praticamente nada porque estão a desvalorizar esta questão. Esperemos que quem esteja a ouvir não esteja do lado errado da curva de Gauss, porque senão vai contribuir para menos valor dos setores, primeiro, saúde pública não serão agentes de saúde pública com certeza absoluta, antes pelo contrário, e vão contribuir para uma fraqueza do setor e, portanto, para uma diminuição do aporte de valor. Deixo aqui só este mote, Rodrigo, que não queria deixar de dizer, é fundamental que assim que essas normas estejam aprovadas e que depois essas normas e essas informações e orientações, que algumas delas serão orientações, ou poderão ser orientações, que a vossa associação e todos os stakeholders do setor contribuam para a criação de guias e de manuais para que esse esclarecimento seja feito e garantido que depois no terreno as pessoas saibam o que estão a fazer e que as cumpram. Porque se não fizermos tudo isto em todos os setores, vai haver uma segunda, uma terceira, uma quarta vaga até surgir a vacinação e a imunidade de grupo e nunca mais saímos disto. É que nunca mais saímos disto. E isso não convém, claramente. Excelentes palavras e o mote acho que é precisamente este, o mote final é que mesmo quando consigamos sair, ou pelo menos esta pandemia e este confinamento nos esmoreça, que mantenhamos os aspectos positivos que já foram agora identificados, a tecnologia, a higienização, e volto a realçar o espírito de união que realmente se verificou e que eu também, e aproveitando até aqui o facto de ter o Gabriel e o José Carlos a personificar 2 setores distintos, que este espírito de união seja intrasetor, mas também seja intersetor, porque somos muito mais fortes quando unidos, seja apenas dentro do setor, mas intersetor. E eu acho que a fisioterapia e o exercício físico e os ginásios e os clubes de fitness e saúde têm muitos pontos de contacto e daí eu não ter tido nenhuma dúvida quando nos propusemos a juntar estes 2 setores nesta conversa. Resta-me agradecer a todos os participantes que se mantiveram e nos ouviram. Fomos ao longo desta live e mesmo até o momento de agora mais de 300 pessoas. Agradeço a presença de todos e agradeço também sinceramente a disponibilidade, quer do José Carlos Reis, muito obrigado pela disponibilidade, pelo trabalho louvável, que eu sei que tem sido diário
e 24/24 o meu agradecimento em nome pessoal e certamente não apenas em nome pessoal. E, Gabriel, também o meu agradecimento muito sincero pela partilha de conhecimento e também pela lufada de ar fresco que tens representado na tua área e que depois contagia também fora da tua área e do teu setor. Portanto, o meu agradecimento sincero e votos de saúde e sucesso para todos. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa noite Tchau. para todos. Deus. Obrigado. Obrigado.